informar. Relógio Entrevista está no ar. Vamos nessa, em 580 pelo site e pelo aplicativo. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Tá no ar mais uma edição do nosso Relógio Entrevista. Meus amados, deixa eu lembrá-los. Você sonha em morar nos Estados Unidos ou conhece alguém que está planejando dar esse passo? Conhece? Então preste bem atenção. Fica ligado aqui na programação do nosso Relógio Entrevista, porque o governo Donald Trump anunciou mudanças nas regras para quem deseja obter o Green Card, né? Levantando aí dúvidas e preocupações entre milhares de imigrantes, inclusive brasileiros. Presta bem atenção, hein? O que muda com as novas medidas, hein? Quem pode ser afetado? Para esclarecer tudo isso e muito mais, eu vou conversar agora com um especialista em mobilidade global e planejamento imigratório, Henrique Scliar, a qual eu vou desejar já um bom dia para ele, que está sempre dando essa oportunidade aqui para a gente. Ô Henrique, bom dia, querido, fala com a gente. Olá, bom dia, ouvinte da Rádio Relógio, vai ser um prazer conversar com vocês hoje. Vamos falar um pouco sobre o novo memorando do governo Trump, que veio para mudar as regras do chamado ajuste de status. O que significa isso? É o caminho que muitos brasileiros usavam para conseguir o Green Card sem precisar sair dos Estados Unidos. É um tema que definitivamente afeta diretamente a vida de milhares de brasileiros. Vamos bater um papo, falar sobre o que é mito, sobre o que é verdade, hoje, ao longo dos próximos minutos. Certo. Muito obrigado aí pelo carinho, né, o Henrique, e agradecer sempre aqui aos nossos ouvintes por esse momento tão especial. Agora, a primeira pergunta aqui, Henrique, é a seguinte: o que muda na prática com essa nova exigência do governo Donald Trump para quem deseja solicitar o Green Card? Por favor. Até recentemente era muito comum que imigrantes com vistos temporários, por exemplo, estudante, profissional brasileiro, engenheiro, vinha para os Estados Unidos fazer um mestrado na sua área de engenharia, eles tinham a possibilidade de aplicar para um visto e, em paralelo, o chamado ajuste de status. Você fala para a imigração norte-americana que eu estou aplicando para o Green Card e eu vou aguardar esse processo aqui nos Estados Unidos. É um processo legal que existe há décadas. O ponto super importante que eu vejo muita gente confundindo é que esse memorando não acabou com essa possibilidade. Ainda existe, do ponto de vista legal, mas claramente foi uma comunicação oficial do governo orientando aos oficiais, aos agentes da USCIS, que eles acabem sendo mais rigorosos na análise desse ajuste de status. Se isso vai gerar novas negativas, a gente vai saber ao longo das próximas semanas, dos próximos meses. O ponto principal é os Estados Unidos querendo transformar o processo consular, ou seja, você aplicar para o Green Card fora dos Estados Unidos, como regra e não como exceção. Certo, tá aí o recado para você que está acompanhando aqui o nosso Relógio de Entrevista. Agora, Henrique, quem será mais afetado por essa medida e quais os principais riscos para os imigrantes? Os mais impactados são profissionais qualificados, estudantes, trabalhadores que vivem nos Estados Unidos há anos, em algumas situações brasileiros que já possuem até famílias americanas e têm processos em andamento. O caso mais delicado, por exemplo, é daquele imigrante que entrou com visto de turista ou estudante, depois casou com um cidadão americano, pediu o Green Card por ajuste de status. Por essa nova regra, existe uma possibilidade razoável do caso dele ser negado. Obviamente, a gente sempre recomenda para que esse aplicante entre em contato com seu advogado, com seu time jurídico e tenha um alinhamento, mas o ponto importante em relação a essa nova regra é, de novo, o oficial sendo mais criterioso em relação a esses pedidos e deixando bem claro que o objetivo principal é que essa família, essa pessoa, esse aplicante retorne para o seu país de origem para fazer ou concluir o processo de aplicação do Green Card lá. Ok. Agora, a nossa querida Ellen, ela é moradora de Nova Iguaçu, a nossa ouvinte, está perguntando aqui o seguinte, Henrique. O estrangeiro que sair dos Estados Unidos, né, para poder pedir aí o Green Card, ele corre o risco, né, de não conseguir voltar, não? Sim, e essa é uma das maiores preocupações de todos nós especialistas, porque além da possibilidade do risco de não voltar, tem um inconveniente, tem um custo adicional,
Provavelmente vai ter uma demanda muito grande nos consulados ao redor do mundo, porque as pessoas vão começar a concentrar suas aplicações por lá, ou seja, existe uma possibilidade real de que esse imigrante que sai dos Estados Unidos para entrevista consular, ele possa enfrentar longos atrasos, às vezes até uma retenção no exterior. A gente vai precisar analisar e conversar, saber se aquele aplicante já ficou fora de status em algum momento ao longo dessa trajetória migratória. São aspectos super delicados e talvez o grande recado aqui é que tudo seja feito com o apoio de um advogado, de um especialista no assunto, e que esse planejamento seja feito de uma maneira muito cautelosa. Certo. Obrigado, tá, Ellen? Moradora de Nova Iguaçu, tá sempre conectada aqui na programação da nossa querida Rádio Relógio. Bom, pelo nosso WhatsApp, mais uma vez, quero agradecer a todos que estão participando. Não vai dar tempo de colocar todos os áudios ou as mensagens, mas eu quero destacar aqui, Henrique, que a nossa querida Samanta, moradora de Nova Iguaçu, também tá perguntando o seguinte, né? A nossa última pergunta aqui do nosso Relógio Entrevista. Henrique, brasileiros que vivem há anos nos Estados Unidos também podem ser impactados, né, por essa regra, não? Ih, rapaz, uma pergunta muito difícil, vamos lá. Absolutamente. O grande risco aqui que o memorando trouxe é ampliar a liberdade do agente para presumir, por exemplo, intenção imigratória, irregular, presumir situações que talvez não sejam claras naquele momento de análise do processo. Sim. Então, é como se houvesse uma inversão ali do ônus ou um rigor maior na análise das evidências. Então imagina, por exemplo, o brasileiro que veio estudar, trabalhou legalmente, casou com um americano, com uma americana, teve filhos nascidos aqui. Esse processo todo pode ser questionado no sentido de que qual foi a sua intenção ao entrar nos Estados Unidos? A sua intenção era estudar? Sim, era estudar. E por que você mudou essa sua intenção? O Estados Unidos sempre entendeu que as pessoas podem mudar de ideia, você não está vinculado eternamente por aquela intenção de acesso aos Estados Unidos. As pessoas podem entrar, por exemplo, como turista e nos Estados Unidos mudar para estudante, e a vida continua, a vida segue, pessoas têm relacionamentos, têm progressão profissional e oportunidades aparecem. Isso sempre foi muito bem entendido. Agora, até que a gente vem conversando com alguns colegas, já existe esse questionamento sendo feito nas entrevistas que acontecem aqui nos Estados Unidos. Qual a sua intenção? Talvez essa seja... Ou qual foi a sua intenção? Talvez essa seja uma pergunta-chave para que as pessoas não sejam prejudicadas no momento da análise do seu visto. Ok, Samanta. Tá aí então o recado do nosso querido Henrique, finalizando aqui muito bem o nosso Relógio Entrevista. Eu conversei, com um grande especialista em mobilidade global e planejamento imigratório, Henrique Scliar. Falamos aqui sobre as novas exigências dos estrangeiros para os Estados Unidos, para pedir Green Card. Bom, suas considerações finais, Henrique, por favor, meu amigo. O recado final que fica é: não entre em pânico. Eu sinceramente não acredito que seja um momento para pânico, desespero, vai todo mundo ser negado ou todo mundo precisa voltar pro Brasil. Não acho que seja isso, tá? Mas é um momento de planejamento, um momento de entender a sua situação, seu momento migratório, novamente conversar com um profissional qualificado, ter uma orientação jurídica sustentada, porque isso tem um custo-benefício muito grande nesse momento de instabilidade. Talvez esse seja o principal recado aqui para vocês. E, novamente, estou à disposição para quem quiser conversar. Muito obrigado ao pessoal da Rádio Relógio pela oportunidade e bom dia a todos. Bom dia. Mais uma vez, muito obrigado a você, tá, Henrique? Em nome de toda a família Rádio Relógio. Tenha um bom dia, até a próxima. Lembrando aos nossos ouvintes, quem ficou interessado ou interessada, quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em nossas redes sociais. Relógio Entrevista. Claro, para você sempre aqui na programação da nossa querida Rádio Relógio, hein? Fechou!